O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das contas das redes sociais do PCO, o Partido da Causa Operária. É um partido de extrema esquerda no Brasil e que publicou tweets aí contra o Supremo, publicou tweets que são bem problemáticos. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje porque vai nos fornecer algumas reflexões sobre esse grupo em particular e a relação também com o poder. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho. E também uma novidade que me deixou muito feliz esses dias, que eu recebi a capa do meu livro novo, que vai sair pela Planeta esse ano, que se chama Como Vencer no Debate Tendo Razão, por uma ética do debate racional. É um livro no qual eu reúno várias reflexões sobre como se comportar de maneira ética, sabe, decente, tratando com honestidade seu interlocutor, tratando com respeito seu interlocutor e também recebendo respeito de volta, né? E como isso é importante para um debate saudável, para uma troca construtiva de ideias e como isso nos aproxima do conhecimento. Então logo estará na pré-venda esses livros e eu aviso para vocês quando estiver disponível. Mas estou bem feliz, estou muito feliz mesmo. Então qual é o rolo, né? Qual é a história? Eu vou ler para vocês aqui qual foi o tweet feito pelo PCO que levou agora a essa resposta do STF, né? Do Alexandre de Moraes. Diz o seguinte aqui, olha, tweet do PCO. Alexandre de Moraes, citando aqui o ministro. Candidatos que divulgarem fake news terão registro cassado. E daí eles dizendo, né? PCO dizendo. Ensanha por ditadura, skinhead de toga, o Alexandre de Moraes, o skinhead de toga retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores. Dissolução do STF. Então aqui tem um partido político de extrema esquerda, o PCO, primeiro chamando de skinhead o Alexandre de Moraes e depois aqui dizendo para fechar o STF, né, dissolução do STF, para você acabar com o STF. E daí isso levou uma resposta do STF, levou uma resposta do Alexandre de Moraes que diz o seguinte, que o PCO divulga diversas publicações de extrema gravidade por meio da qual defende, sem qualquer restrição, a dissolução da Suprema Corte. Depois prossegue que é necessário tomar providências aptas a cessar a prática criminosa, além de estabelecer os fatos investigados. Efetivamente, o que se verifica é a existência de fortes indícios de que a infraestrutura partidária do PCO, partido político que recebe dinheiro público, tem sido indevida e reiteradamente utilizada com o objetivo de viabilizar e impulsionar a propagação das declarações criminosas, por meio dos perfis oficiais do próprio partido, divulgados em seu site na internet. E só para concluir aqui, e que essa disseminação em massa desse conteúdo, né, são ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado Democrático de Direito, em total desrespeito aos parâmetros constitucionais que protegem a liberdade de expressão. Então, essa aqui foi a justificativa do Alexandre de Moraes para solicitar o bloqueio das redes sociais do PCO. Até esse momento, olhando agora, né, ainda estão online as redes do PCO, mas pode ser que em breve, né, em pouco tempo, saia do ar. A gente tem que pensar, gente, que o PCO é um partido político extremamente polêmico e complicado, né, que em várias circunstâncias se põe, sabe, na contramão da humanidade, né, na contramão da história, na contramão da racionalidade, inclusive. Então, assim, nesse caso aqui, eles estão se comportando de uma maneira muito parecida com os bolsonaristas. Os bolsonaristas são aqueles que, de maneira reiterada, também demandam o fechamento do Supremo. Há muitas falas bolsonaristas nesse sentido e também em manifestações bolsonaristas, gente com cartaz pedindo o fechamento do STF. Então aqui é aquele momento no qual as pontas se encontram, né? A extrema-direita se encontra com a extrema-esquerda e você tem um grupo aqui supostamente, né, entre aspas, aqui, comunista, supostamente marxista e que tem posições, sabe, bastante problemáticas ou absurdas. Eu quero recordar com vocês aqui algumas circunstâncias no qual o PCO, sabe, defendeu posições esdrúxulas. Então aqui, ó, vamos ver uma aqui. Sobre o Talibã. Quando o Talibã reconquistou o Afeganistão, né, quando os americanos deixaram o Afeganistão e o Talibã foi lá e tomou conta do país. O PCO publicou o seguinte: ao bater em retirada, o imperialismo estadunidense revela a crise em que se encontra. Sem sombra de dúvida, o avanço do Talibã representa uma enorme vitória sobre os piores inimigos dos oprimidos de todo o planeta, pelo fim das ocupações imperialistas. Fora imperialismo. E daí aqui uma imagem do Talibã. A vitória do Talibã contra o imperialismo é uma vitória de todo o povo oprimido. Então, assim, um grupo fundamentalista religioso, islâmico, um grupo bárbaro, um grupo, sabe, assassino que viola os mais incontáveis direitos humanos, sabe, transformou as mulheres numa subcategoria de ser humano, ou uma subcategoria de criatura, de ser, e que voltou e que retomou certas práticas também do passado. Então um grupo que é totalmente retrógrado, perigoso, fundamentalista,
Pro PCO é um grupo enfrentando o imperialismo, né? Como ele diz o seguinte aqui, que é uma enorme vitória contra o imperialismo, em favor dos oprimidos. Sabe-se lá qual oprimido que eles se referem, né? Oprimidos são as mulheres, que agora não têm direitos. Qual o grupo oprimido que eles se referem? Porque, de fato, aqui é assim, a visão bizarra, distorcida da realidade. Outro momento, quando o Monark, no canal Flow Podcast, foi lá e defendeu o direito de existência do partido nazista no Brasil. Que pudesse existir um partido nazista. Isso gerou um enorme rebosteio na internet, levou ao fim da sociedade do Monark com o Flow. Ele foi para outro canal depois, abriu outro podcast. Então, assim, foi um rebosteio generalizado, foi uma coisa assim que, sabe, as pessoas ficaram indignadas, e daí PCO não foi indignado, o PCO achou que foi legal o que disse o Monark. Diz aqui o PCO: o apresentador Monark está sendo perseguido por apresentar uma mera opinião, ou seja, que possa haver um partido nazista no Brasil é uma mera opinião. O clima policiesco de censura e histeria apoiado pela esquerda identitária não liberta nenhuma minoria oprimida. Ele apenas aumenta o poder de repressão do Estado burguês sobre todos. Então, assim, você criticar a fala do Monark e achar que não é minimamente decente que alguém diga que deveria existir partido nazista no Brasil, isso aí é querer censurar. Querer censurar é uma histeria, segundo o PCO. E aumenta o poder do Estado burguês repressivo contra os oprimidos, né? Outro momento PCO aqui, né? As pérolas do PCO. Quando o Putin ordenou a invasão da Ucrânia, inicia a guerra contra a Ucrânia, PCO publica o seguinte: quem atacou a Ucrânia não foi Putin, foi Joe Biden em 2014. Desde então, o povo ucraniano e o povo de Lugansk e Donetsk sofrem sob o regime golpista. Fora o imperialismo da Ucrânia, fora o imperialismo do Donbass, todo apoio à Rússia. Então tem uma nação que invade de maneira unilateral outro país, sem qualquer tipo de agressão prévia, que invade outro país, que levou, como a gente falou esses dias atrás, quase 7 milhões de refugiados ucranianos pela Europa, que está devastando o país, devastando a Ucrânia, e, segundo o PCO aqui, esse é o enfrentamento ao imperialismo da Ucrânia, e eles expressam aqui todo o apoio à Rússia. E depois eles repetem isso, né? Recentemente publicaram de novo isso aqui, olha. O confronto atual, Ucrânia se resume em uma guerra entre Rússia e o imperialismo. Sendo assim, a vitória dos russos é uma vitória de todos os povos contra a ditadura mundial imperialismo. Assim, se contar a gramática aqui, parece o Carluxo escrevendo. Todo o apoio à ação militar russa. Abaixo a OTAN, até a vitória, e põe aqui a letra Z, que é um dos símbolos usados pelos russos. E um míssil subindo, né? Um míssil. É sério, gente, essa coisa aqui é um partido de esquerda no Brasil, né, de extrema esquerda, e que simplesmente adota, sabe, posturas e posições e discursos que são, em alguns casos, simplesmente inaceitáveis numa democracia. Por exemplo, esse papo de dissolução do STF, esse ataque aos ministros e ao STF, foi o que levou para a cadeia o Daniel Silveira. Então é bem complicada a postura, e vale aqui expressar o repúdio a esse tipo de posições esdrúxulas, absurdas, sabe, inacreditáveis, é inacreditável, de fato é inacreditável. Felizmente nem toda a esquerda brasileira pensa assim, né, porque, sabe, imagina qual é o referencial. Só que daí o que acontece é que esse tipo de posição bizarra acaba contaminando toda a esquerda. Assim, isso é uma falácia lógica, um erro lógico, né, você pegar uma parte da esquerda e transpor isso para toda a esquerda, mas é como as pessoas operam no nível emocional. Elas olham o grupo de esquerda que tem no seu logo a foice e o martelo da União Soviética. Então, assim, olham para isso e acham que todo mundo da esquerda pensa assim. Todo mundo da esquerda, sabe, está apoiando o Putin contra o imperialismo ucraniano. Sabe-se lá o que seja isso. Todo mundo da esquerda apoia o Talibã. Todo mundo da esquerda apoia, sei lá, as 10 drúxulas dele, fechamento supremo. Então, assim, é realmente lamentável, e a gente tem que expressar o repúdio. Vale falar sobre isso. Só um disclaimer aqui para concluir esse vídeo. Muita gente me cobra porque eu falo de certas coisas, sabe, ridículas que existem na esquerda. E eu raramente falo sobre isso porque o meu foco não é a esquerda. O meu foco não é investigar o que os grupos, partidos, influenciadores, políticos de esquerda falam ou fazem. O que eu tenho feito nos últimos anos é investigar a extrema-direita. Então, assim, eu investiguei a ascensão do Bolsonaro e os grupos relacionados a isso, né? Qual é o discurso, a ideologia, qual é a proposta, quais são as práticas da extrema-direita brasileira. Então, assim, o meu foco não é pesquisar a esquerda. O meu foco não é pesquisar o PCO, o PSOL, o PCdoB, o Lula, ou quem quer que seja. O meu foco não é pesquisar grupos de esquerda das mais distintas variantes. Por outro lado, em alguns momentos a gente pode
pensar algumas situações particulares, porque elas de fato expressam ideias que são inconcebíveis. Então, assim, como eu falei, defender Talibã não dá, gente. Não dá pra defender o Talibã. Não dá pra você passar pano pro Talibã. Não dá. Não dá pra passar pano pro monarca na questão do nazismo. Não dá. Tem que estar muito fora da casinha pra fazer isso. E nesse caso agora deu ruim pro PCO, né? Isso se não vierem a ter algum problema também com sua inscrição partidária, né? Não sei até que ponto que um partido pode propagar de maneira, sabe, explícita nas suas redes sociais, pode propagar ruptura democrática, pode propagar ataques às instituições democráticas. Não sei até que ponto que isso é permitido, né? Então, não sei. Mas me diga o que vocês pensam aí sobre essas postagens maravilhosas, né, inacreditáveis, bizonhas do PCO e como isso contamina toda a esquerda. Quando alguém da extrema esquerda vai lá e diz uma coisa dessa, isso aqui contamina até o que eu digo. Tem gente que vem aqui no meu canal, você é de esquerda, então quer dizer que você defende o Stalin, quer dizer que você defende, sei lá, a Rússia invadindo a Ucrânia, por exemplo? Não necessariamente. Então é bem complicado o negócio. Embora o PCO não defenda o Stalin. Vale fazer ressalva, né? Por incrível que pareça, eles não defendem o Stalin. Eles dizem que o Stalin salvou o capitalismo. Então, é isso, né? Me diga o que vocês pensam no comentário. Deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff, um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, vai lançar o seu novo livro, uma obra primorosa, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Um livro que vai encher de esperança o coração de todos que lerem essa obra magnífica. A gente vai fazer um lançamento no dia 9 de junho, às 8 horas da noite, com o Leonardo Boff dando uma palestra maravilhosa, e a gente adoraria que você fizesse parte desse momento, celebrando com a gente essa realização do querido Boff. Para você se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo, e aí, gratuitamente, em poucos segundos, está inscrito para poder participar desse evento. Chame seus amigos e amigas também e vamos fazer parte dessa corrente por um mundo verdadeiramente mais justo e melhor.